Então, galera, oi, mais uma vez. É, Antes de mais nada, gostaria de pedir para que vocês é, pudessem, né, acessar o canal, curtam o canal também, né, acione o sininho, tá? E divulguem aí pro pessoal, tá, pra galera, é, para que o canal possa, né, ganhar mais aí seguidores e possa ajudá-los, né, ajudar aí para vocês nos seus estudos e, né, na matéria de hematologia, de imunologia, enfim, né? Então sigamos, tá? Então, no vídeo passado eu mostrei um esqueminha, né, é, de diferenciação das células é, mieloides, né? As células mieloides em especial. Falei um pouquinho do mastócito que não aparecia na, na... Deixa eu voltar aqui para poder mostrar, né, os dois, né? Aqui mostra as células mieloides, né? Todas as células mieloides e o processo de diferenciação delas lá na medula óssea, certo? Só ficou faltando aqui o mastócito, né? Não aparece nessa gravura, então eu introduzi outra figura aqui para mostrar que o mastócito também faz parte das células mieloides, né? Porque já foi citado aqui algumas vezes no vídeo passado, então eu achei importante mostrar. Mas seguindo, né, nós temos aqui mais citosinas ali hematopoieticas, né, que estão ali presentes é, na medula óssea, né, é, e também outras citosinas presentes em outras, secretadas, né, aqui também em outras células, né, já nos seus tecidos e tal, nos seus tecidos, nos seus respectivos tecidos, né, que eles foram encaminhados. Mas o fato aqui é que nós temos uma tabela aqui, né, com alguns, né, das tocinas, tá? Por exemplo, o fator de célula-tronco, né, que é daquela primeira célula, aqui, ó, mostrar, né? Fator de célula-tronco, se eu não me engano, fator de célula-tronco aqui presente, né, que serve para, na verdade, esse aqui, ó, fator de célula-tronco, esse SCF aqui, ó, SCF, né, porque tá em inglês, né, Stem Cell Factor, né, eu não sei como é que é a pronúncia, meu inglês é mediano, não é muito bom, falado não é muito bom, mas, enfim, né, confia, tá, que aqui, essa sigla aqui, né, SCF, né, traduzida significa fator de célula-tronco, é o que tá ali, né, fator de célula-tronco, ok? Então, além dos, né, todas as células a se diferenciarem, até porque, né, ela tá lá, né, é para toda a célula-tronco, ela que começa, né, que dá o start, certo? Temos as interleucinas aqui, né, 7 e 2, certo? E a fonte delas são os fibroblastos. Ah, esqueci de falar, né, e o estroma da medula óssea é rica em fibroblastos, certo? Células ali que vão produzir o tecido conjuntivo ali presente na medula óssea, ok? Ah, presente aqui, né? Nas células no estroma da medula óssea e nos fibroblastos, né? O IL-7, interleucina 7. Interleucina 3 está presente, né? A fonte de interleucina 3 são as células T, os linfócitos T, certo? E as populações induzidas são todas também, que ela tá lá bem no início, né? Interleucina 3, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem no início, certo? Aqui bem no início da
da maturação das células, certo? Então, e também está presente aqui, não mostra, né? Mas ela também está presente aqui, se a gente fosse estender aqui, né? Essa célula progenitora comum, né? Que vai dar origem ali às células linfóides, né? Também vai estar presente aqui bem no início, esse IL-3, tá? Aqui não está destacado, mas também, assim como o IL-3 está presente aqui, né? Bem no início, o IL-3 também estará presente aqui também, tá? Você seguir o caminho aqui das células mieloides. Por isso que tá ali, né? Todos. As populações induzidas pela interleucina 7 são de linfócito B, linfócito T. Mas eu gostaria de falar aqui em especial, tá? Do fator estimulador de colônia de granulócitos, né? De granulócitos monócitos e do fator estimulador de colônia dos monócitos. Que eu resolvi fazer uma coletânea de vídeos aqui para falar sobre a monocitopoiese, ok? Monocitopoiese, tá? Que é justamente a maturação dos monócitos, né? Das células lá primordiais, né? Das células lá prematuras, vamos dizer assim, imaturas, as células troncos até os monócitos. Para falar a verdade, até os macrófagos. Vocês vão entender o porquê depois, né? Mas que envolve monócitos e macrófagos. Então você pode ver que esses fatores são produzidos, né, pelos macrófagos. Aqui, ó, também, ó, os macrófagos, certo? Estão ali presentes também na medula óssea. Macrófago também está presente na medula óssea. Ele é induzido, né? O monócito também ele é induzido a amadurecer ali na medula óssea, até porque é uma zona também que necessita de uma defesa, de uma primeira defesa, né? De defesa do sistema inato. E os macrófagos fazem parte, né, desse sistema imunológico inato. Os monócitos também, tá? Mas basicamente nós temos mais lá monócitos, né, em relação a macrófagos, né? Vocês vão entender depois. Mas enfim, né, dá para ver aqui que tanto, por exemplo, né, o GM-CSF, né, ele é produzido, né, os macrófagos os produz, né, produz esse fator, né, produz esse fator e também sofre influência do mesmo fator, tá? No tecido em que ele estiver, para maturação dele, né? Enfim, para maturação do monócito que vai se transformar em macrófago. E também, né, do MCSF, que também está lá envolvido, né, lá na medula óssea, na maturação de células tronco até, né, chegar a monócito, né, até se diferenciar a monócito. Ok? Então, principalmente dá um destaque para esses dois, porque eu vou falar um pouco sobre a monocitopoiese. Por isso que eu botei essa tabela, tá? Importante também falar sobre as quimiocinas, né? Como eu disse, todas as quimiocinas são citosinas, tá vendo? Mas nem todas as citosinas são quimiocinas, tá? Então, aqui as quimiocinas fazem parte de uma grande família de citosinas, tá? São chamadas também de citosinas quimiotática, por isso que o nome é quimiocina. E o que é quimiotaxia? Né? É o processo de migração, tá? De atração, vamos dizer assim, de migração de uma célula de um lugar para o outro, através de sinalização química, tá? Então, quimiotaxia, química, né? Taxia, né? Seria essa migração, vamos dizer assim, tá?
Então, ó, como eu estou dizendo, quimioatraentes de leucócitos, né? Macrófagos, células dendríticas, é, mastócitos, etc, etc, etc. Tá? Qual é a função? A organização do tecido linfóide é uma das funções das quimiocinas, certo? Então, também, as quimiocinas estão envolvidas no processo de maturação do tecido linfóide, que não foi mostrado aqui, mas fazendo uma analogia sobre o sistema mieloide que eu já falei, né? Dali partem ali das células tronco até os linfócitos B ou T, né? E também são importantes também para a atração também desses linfócitos também, né? Lá já na resposta, já lá na imunidade adaptativa, ok? Também estimulam os movimentos dos leucócitos e regulam a sua migração do sangue para os tecidos, quimiotaxia, ok? Então, cerca de 50 quimiocinas humanas existem, né? Cerca de, divididas em 4 famílias, né? Sendo que as duas principais, né, são a SCC e a CXC, né? Que promove o recrutamento de neutrófilos e linfócitos, né? E a CXC promove o recrutamento de monócitos e linfócitos, ou seja, atraem, né, da corrente sanguínea para dentro do tecido, ok? Então, elas são produzidas pelos leucócitos, pelas células endoteliais, né? As células ali presentes nas paredes dos vasos, as células epiteliais, né? E são produzidas também pelos fibroblastos. São células ali responsáveis pela produção, né, do sistema conjuntivo, não, do tecido conjuntivo ali presente num órgão, né, um tecido, ok? Preencher esse tecido conjuntivo tem a função principal de preenchimento. Tem outras funções também, mas a principal é de preenchimento ali. Preencher espaços vazios, vamos dizer assim, ok? Também estão responsáveis pela produção induzida pelo reconhecimento de micro-organismos através de receptores celulares da imunidade inata. Eu vou explicar isso nos próximos slides, ok? Então, aqui nós temos uma tabela de quimiocinas e seus respectivos receptores, ok? De quimiocina. Também tem as funções, né? E os outros nomes dados a essas quimiocinas. Tá? Então, tem a CCL1, cujo receptor é o CCR, né? É o CCR8, ok? E esse CCR8 está ali presente, nas células que vão migrar, né, para dentro do tecido. Depois eu vou mostrar uma gravura, né, uma figura de um monócito, como é o processo, né, de recrutamento de monócito. Então vocês vão entender melhor, ok? Então, e as suas dadas funções aqui, tá vendo? Nota que por exemplo, esse CCL1, ele tem o receptor CCR8, e a função desse CCL1 é o recrutamento dos monócitos e a migração, né? Imigração através das células endoteliais. E vocês vão entender isso, ok? Tem outras aqui, né? Mas eu vou dar um destaque maior para esse primeiro aqui, tá? Então, vou passar. Outras quimiocinas aqui, ok? Coloquei uma lista bem vasta, né? Bem grande para você ver que é um grupo grande, né? De substâncias. São essas aí, quimiocinas. Ok, galera? Beleza? Então, quem que tiver curiosidade aí, dê um pause e leia, né? Essas dadas funções aqui. Ok. Então, então qual é a atividade
biológica das quimiosinas, tá? É o recrutamento, né, dos leucócitos que estão ali circulando no vaso sanguíneo para locais que estão fora dos vasos, né? Estão ali, que não estão no vaso, ou seja, no tecido, né? Então, como é que é dado isso, né? Primeiramente, aí que eu tô falando, deposição de quimiocinas sobre a membrana endotelial. Então, está ali o vaso sanguíneo, certo? Com o seu endotélio, sua parede, tá? E há uma deposição de quimiosina, tá? Nessa membrana, né? Nesse endotélio, tá? Então, quando há uma alta concentração de quimiosina, tá? Num dado local desse endotélio, certo? E há essa quimiotaxia, essa atração da célula em questão, por exemplo, do monócito, para que ele possa entrar na célula, ele possa se fixar e entrar na célula. É um processo, é longo, tá? Mas vamos lá, começa-se assim, tá? Então, essas quimiocinas produzidas nos tecidos se ligam a um açúcar, tá? Aqui é a sulfatoheparina dos proteoglicanos, né? Que são glicoproteínas, tá? De membrana, mas se ligam ali na parte do açúcar, ok? Sobre as células endoteliais que revestem as vênulas pós-capilares. E se ligam ali no endotélio. Vamos resumir, certo? Que revestem ali um dado vaso sanguíneo. Que vaso sanguíneo é esse? Né? As vênulas pós-capilares, tá? Em seguida, essas quimiocinas encontram os leucócitos circulantes, que estão ali, né, na corrente sanguínea e se ligam aos receptores, lembra? Receptores, né? No caso do exemplo do monócito, né? Que é um tipo de leucócito, né? Que é um leucócito. Então, aqui, voltando, né? Então, a quimiocina que vai estar lá no endotélio, certo? Vai estar lá. Depois eu vou ilustrar melhor, vai ter uma ilustração. Mas a quimiocina está lá no endotélio, está lá na parede do vaso, e ele se liga ao receptor, certo? Dos monócitos, tá? Esse receptor, que receptor é esse? CCR8, ok? Então, voltando, tá? Então é isso, se liga, né, aos receptores de quimiocina no leucócitos. 3, né? Aí, após isso, geração de sinais pelos receptores de quimiocinas ligados aos leucócitos, certo? Quando há essa sinalização, quando encaixa, a ativação das integrinas. E onde estão essas integrinas? E também, estão lá também, assim como esses receptores de quimiocina estão na membrana do monócito, por exemplo, também ali na membrana, né, desse monócito, também nós vamos ter as integrinas, tá? E aí, quando elas, antes da quimiocina encaixar nesse receptor, as integrinas estão em baixa afinidade. Quando essa quimiocina se encaixa no receptor, né, essa integrina passa de baixa afinidade para alta afinidade. Então, há um aumento, e vocês vão entender por que há esse aumento da afinidade das integrinas pelos leucócitos, né, através de sinais deflagrados dos receptores de quimiocina, foi o que eu falei, tá? E essas integrinas, né, aqui, há uma adesão firme do leucócito ao endotélio. Por quê? Porque essas integrinas, agora com alta afinidade pelo receptor de integrina no endotélio. Então, é como se fosse um ancoramento duplo, entendeu? Há um ancoramento de leve, que é uma atração de leve, né, da quimiocina pelo receptor, e depois há um ancoramento, de fato, da integrina no receptor de integrina. Resumidamente, é mais ou menos isso que acontece. Então,
o monócito ele se fixa para poder entrar na célula, certo? Imagina, tá ali o fluxo sanguíneo, certo? O sangue é circulante, está passando, e ele precisa frear, né? Essa célula precisa frear, precisa frenar. E o que promove essa frenagem, né? O que promove essa frenagem, né? Como se fosse o carro pisando no freio, né? Para parar. Ele não para. O ideal é que o carro não pare de uma vez só, né? O ideal é que o carro vá parando paulatinamente, devagar. Então, é isso que ocorre mais ou menos. Tem mais etapas, mas vou ilustrar isso melhor posteriormente. Mas, resumidamente, é isso. Então, a adesão firme do leucócito ao endotélio. Então, essa é a etapa crucial para a migração do leucócito nos vasos sanguíneos. Até por quê? Porque ele precisa com essa adesão forte, é que o leucócito, no caso aqui o monócito, ele vai parar. E quando ele para, ele entra no tecido para poder ter a sua ação lá dentro do tecido, ok? Então, ok, os vasos sanguíneos para dentro do tecido, né, extravascular. Calma que eu vou mostrar tudo isso, tá? Em gravura. Eu tô falando aqui, mas vou mostrar na figura. Tá? Então, aqui, ó, a quimiocinese, né? Acho que quimiocinas extravasculares estimulam, né? É um movimento, né? A quimiocina ali no endotélio, certo? Que se acumula ali. E ela estimula, né, um movimento do leucócito, para dentro do tecido, né? Seguindo o gradiente de concentração da proteína da quimiocina secretada, ok? É o que está querendo dizer mais ou menos aqui. Então, há um direcionamento, né, promovido pelo gradiente de concentração dessas quimiocinas ali no endotélio, certo? Que esses leucócitos são direcionados para as células infectadas nos tecidos, né? Ou para determinadas regiões dentro dos órgãos linfóides, né? Esses órgãos linfóides, né? Os linfonodos, por exemplo, certo? Linfonodos. Então, há uma migração de células dendríticas também, tá? Lembra que lá na gravura que eu mostrei, né, das células mieloides, falei um pouco no vídeo passado também, das células dendríticas, que elas também têm essa função, né? Elas têm uma função parecida com a do macrófago, né? Do monócito do macrófago. Tem ali uma finalidade, tá? Então, lembre-se que não é somente o monócito, né? E é a linha de frente do sistema inato. Nós temos outros tipos celulares também. Aqui, né, está um deles, células dendríticas, nos locais de infecção para os gânglios linfáticos regionais. Então, passa lá para os gânglios linfáticos, que elas também são células apresentadoras, né, de corpo estranho, do corpo estranho do antígeno, certo? As células dendríticas, elas além de fagocitarem, que é o que o macrófago faz também, elas também são células que apresentam pedaços desse agente aí, né? Desse agente, desse patógeno, certo? Para resposta imune adaptativa, para que ocorra, né? Para que a resposta imune adaptativa ocorra. Então tá, os receptores de células dendríticas reconhecem os micro-organismos tecidos periféricos e migram até os gânglios linfáticos para apresentação, que eu estou falando, apresentação dos antígenos, tá? Ao linfócito T, tá? As células T. SLT aos linfócitos T. Foi o que eu falei, né? As células dendríticas, elas são apresentadoras de antígenos, né? De pedaços, né? Daquele corpo estranho, daquele patógeno, daquele alergênico que tu fala, né? Que
substâncias que promovem a alergia, né? Uma partícula de poeira, um grão de pólen, é, um verme também, entendeu? Enfim, eu minto que fala, não, um verme, enfim. Tá? Então, aqui nós temos o receptor, né? Um receptor de quimiocina, é um exemplo, né? Que responde às quimiocinas, a essas quimiocinas aqui, tá? Que é CCL19, CCL21 é um exemplo, né? Que são as quimiosinas lá produzidas pelos glândulos linfáticos. Tá? Então, depois disso está uma organização anatômica dos tecidos linfóides, tá? Depois disso tudo há uma organização, né? Ali, uma limpeza, enfim, uma organização anatômica ali dos tecidos linfóides. Nós temos aqui proteínas presentes no plasma, são importantes também para o processo inflamatório, tá? Que são as proteínas do sistema complemento. Eu vou falar mais sobre elas na frente, né? Mais à frente, os anticorpos, as proteínas de fase aguda, tá? Muitas dessas promovem vasodilatação para facilitar o translado das células, né? Responsáveis pelo processo inflamatório, enfim, né? Os anticorpos para ajudar na fagocitose, ou então para produzir memória imunológica, enfim, diversos o sistema complemento também que ajuda nesse processo, ok? Da inflamação. Então, né, a chegada ao sítio de inflamação depende de alterações reversíveis nos vasos sanguíneos, que eu estou querendo dizer, do tecido infectado ou danificado, né? Então, precisa ter essas alterações, um inchaço que a gente vê na inflamação, por exemplo, vermelhidão, ok? É tudo causado por isso, pelo aumento do fluxo sanguíneo, certo? Pela dilatação, como eu falei, né? Promove também uma maior adesão de leucócitos circulantes, né? Devido, né? Essa maior adesão de leucócitos circulantes e o revestimento endotelial das vênulas, né? Então há uma maior adesão de leucócitos a esse revestimento das vênulas por causa das integrinas, que eu falei, né? Dos receptores da quimiocina, dos receptores de quimiocina, tem mais moléculas envolvidas que eu vou falar mais à frente. Então isso tudo promove também um aumento da permeabilidade de capilares e vênulas às proteínas plasmáticas e aos fluidos. Precisa ter um fluxo maior de fluidos ali até para que facilite a entrada dessas células, ok? E vão participar ali do processo inflamatório. Então, é uma alteração que é induzida por citosinas e mediadores moleculares, ok? Então, o sistema complemento, né, representado pelo C3A e C5A, tá? Que elas também têm uma atividade quimiotática, elas também atraem, né, os leucócitos, ok? Células leucocitárias, elas atraem, né, essa atividade quimiotática é isso, né? Atrair a função, né? A definição, né? Atrai essas células ao local de inflamação, atuam ali na degranulação dos mastócitos, né? Os mastócitos são células do sistema imune que através desses grânulos que elas têm dentro de suas células, né, elas vão ali secretar as aminas que promovem a vasodilatação, certo? Vou falar um pouco mais à frente, né? E é importante, entendeu? O mastócito também é importante. E ativa
a explosão respiratória dos fagócitos, né? No caso, quando eles fagocitam, certo? Eles é, liberam substâncias ali que degradam o, o, o patógeno, né? Que foi patógeno ou partícula que foi fagocitada, certo? Promovendo assim a morte desse patógeno ou a degradação, né, da substância é, é, que foi ingerida. E como isso é possibilitado, certo? Como essa explosão respiratória é possibilitada através disso tudo que eu falei, né? Depois de fagocitar e soltar essas substâncias. Essas substâncias, tá, sol- é, soltadas, liberadas, né? Depois da fagocitose, né? Depois de ingerir esse patógeno, elas normalmente são altamente reativas ao oxigênio. Vamos dizer assim, são radicais livres, né? Ou então é, ou são radicais livres ou são reativas ao oxigênio, por exemplo, como o peróxido de hidrogênio, certo? Essa degradação feita, né, pelos fagócitos, então, liberam essas substâncias, né? São radicais livres ou é, tóxicas, né? Tóxicas. E no caso, o peróxido de hidrogênio não é um radical livre, mas ele é uma substância bastante tóxica ao nosso corpo. Então, é, é uma das formas também reativas ao oxigênio, ok? Temos a histamina, estou falando, é uma amina vasoativa, né? Uma amina que promove ali a vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos, né, da parede dos vasos sanguíneos. Creio que vocês já tenham ouvido falar, né? Vocês já ouviram falar da histamina, bastante famosa, né? E como eu disse, ó, ela é produzida pelo mastócito e pelo basófilo. E ela promove, ó, a dilatação dos vasos, no caso aqui, é a vênula pós-capilar. Ok? É, ela ativa, né, a camada ali interna dos vasos, né, que é um endotélio local, ela ativa, promovendo a dilatação, e com essa dilatação e com essa ativação, aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, tá? Então, a dor que a gente sente na inflamação está diretamente associada à irritação provocada, né, por essa histamina, porque pensa, né, quando há dilatação dos vasos, certo? Ela sai, o vado sai da sua conformação, vamos dizer assim, da sua estrutura, da sua normalidade, né? E saindo dessa normalidade, obviamente, não é as mil maravilhas. Vai vir acompanhado de alguma consequência. E a consequência disso é a irritação. Por isso que o local da inflamação fica bastante sensível, bastante irritado, né? E por essa hipersensibilidade causada também causa, né? Aumento, é ativada a dor, ok? Eu vou dar uma aumentada aqui. Dar uma aumentada aqui, mostrando, né? Muitas das moléculas envolvidas, ok? A histamina, a bratinina, né? Que também é uma amina vasoativa, né? Enfim, ó, ela promove a dilatação dos vasos. Ó, aqui, olha o aumento da permeabilidade. Aumenta muito a permeabilidade, né? Aumento das moléculas de adesão no endotélio, a histamina provoca isso, entendeu? Ó, aqui, ó, o sistema complemento C4, aumento também da permeabilidade,
né, ao aumento de moléculas adesivas, promove, né, o aumento de moléculas adesivas no endotélio, promove o recrutamento de neutrófilos, tá vendo? Enfim, ó, certo? Promove a diferenciação, né, das, das células lá do tronco em, eh, das células tronco em neutrófilo e também aumenta, né, o recrutamento, né, de neutrófilo. Enfim, aqui, ó, a gente pode, né, vai dar pause aqui e olhar, certo? Então, eh, todas essas substâncias promovem isso, aumenta o fluxo sanguíneo, certo? Eh, promove, né, a passagem de plasma do vaso para o tecido, aumenta o fluxo, né, de plasma, do sangue pro tecido, no caso, ok? Isso é importante, que vai facilitar, né, o translado, né, a diapedese, né, dos neutrófilos, ok? E promove também uma retração endotelial, porque percebe que o endotélio, que é esse vermelho aqui, ó, ele se retrai, ó. E está retraído, e nisso que ele retrai, abre mais espaço aqui, né, para passagem de plasma e das células, ok? É isso que está querendo dizer, beleza? Então, galera, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas vou continuar com mais outros vídeos, tá? Obrigado por assistir, valeu, até a próxima.